Será que o anticristo já nasceu? E se ele nasceu, quem é o anticristo? Vamos assistir aqui um vídeo do canal Estranha História, onde ele mostra quais foram os anticristos de cada época, desde o século I até o século XXI. Não há dúvida de que o anticristo já nasceu. Ele se encontra nos seus primeiros anos e assim que atingir a maturidade, ele alcançará o poder supremo. Essa frase foi dita pelo bispo Martinho de Tours no quarto século depois de Cristo, há quase 1700 anos. E ele não foi o primeiro e muito menos o último a ter certeza de que o anticristo já estava por aí. Ao longo da história, incontáveis figuras foram apontadas como sendo o anticristo, e nesse vídeo a gente vai ver algumas delas, que vão de imperadores romanos a generais franceses, passando por papas medievais e empresários sul-africanos. De fato, isso aconteceu, né, pessoal? Ao longo aí do tempo, muitos aí personagens aí da história foram aí cotados, né, como o anticristo aí de suas épocas. E ultimamente, quem tem sido muito colocado aí como um possível anticristo é o Elon Musk, como apareceu aqui, né? Mas antes de focar especificamente nos anticristos de cada época, vale a pena a gente dar um passo atrás para entender melhor de onde vem essa ideia geral de anticristo. A palavra anticristo, claro, pode ser encontrada na Bíblia, mas não exatamente nos lugares mais óbvios. Ela não aparece nos evangelhos, nem no Apocalipse, nem nas cartas de Paulo. Na verdade, ela só aparece 5 vezes em toda a Bíblia, e todas elas nas cartas de João. Nessas cartas, o autor fala que o anticristo deve vir, mas também diz que já vieram muitos anticristos. Ou seja, o termo é usado tanto no singular quanto no plural e diz respeito tanto ao futuro quanto ao presente. Além disso, o autor aplica esse termo de forma bem ampla a todas as pessoas que negam que Jesus é o Cristo ou que negam que Jesus veio na carne. Quer dizer, nessas passagens, ser anticristo significa basicamente defender uma doutrina diferente daquela que prega o próprio autor da carta. Não há nenhuma referência nessas passagens das cartas de João a um governo global ou alguém fingindo ser Cristo, ou qualquer outra dessas características que atualmente estão muito associadas ao termo. Mas de onde que vem então essas outras ideias? Até porque todo o entendimento sobre o anticristo não é baseado somente nessas cartas onde o nome anticristo aparece, mas existem outras cartas, como por exemplo 1 Tessalonicenses, no próprio Apocalipse, que fala do anticristo, mas sem citar o próprio nome explícito. Tessalonicenses mesmo, se eu não me engano, fala filho da perdição, fora outras referências que nós temos, né, mais presentes no nosso imaginário atual. Essas ideias também vêm da Bíblia, só que de outras passagens. Por exemplo, os evangelhos de Mateus e de Marcos falam na figura do pseudo-cristo, ou dos falsos cristos, que viriam no lugar de Jesus, dizendo o Cristo sou eu, e enganando muitas pessoas. Aqui a ideia continua bem aberta, né, um pouco diferente ainda dessa ideia mais singular que a gente tem hoje, mas já aparece o tema importante de alguém que se coloca no lugar de Cristo, né, algo que não aparecia lá nas cartas de João. E outra passagem muito importante para a história do conceito, né, da ideia de anticristo, é uma passagem que aparece na segunda carta aos Tessalonicenses, que diz o seguinte: não vos deixeis seduzir de modo algum por pessoa alguma, porque deve vir primeiro a apostasia e aparecer o homem ímpio, o filho da perdição, o adversário, que se levanta contra tudo o que se chama Deus ou recebe culto, chegando a sentar-se pessoalmente no templo de Deus e querendo passar por Deus. Tá vendo? Como eu disse, aqui em 2 Tessalonicenses, né, no caso, fala filho da perdição, e fala que Jesus não voltará, né, até que ele se manifeste, ou seja, Jesus só voltará depois da vinda do anticristo. Esse adversário, no singular, também encontra alguns paralelos na figura da besta do livro do Apocalipse, que seduz os habitantes da terra, é adorada no lugar de Deus e recebe autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. De novo, nenhuma dessas passagens fora das cartas de João usa especificamente o termo anticristo, mas ao longo da história o que aconteceu foi que vários intérpretes da Bíblia leram esses textos lado a lado e concluíram que todos eles apontavam para uma figura única. E a partir disso, alguns deles foram mais além e concluíram até mesmo quem exatamente seria essa figura, né? Qual o seu nome, a sua aparência e a sua procedência. E assim, pessoal, isso é muito normal, né, na Bíblia e nas doutrinas bíblicas, porque nenhuma doutrina se baseia em um único texto e nem se baseia em coisas absolutamente explícitas. Um exemplo para vocês, a doutrina, por exemplo, da Trindade. Não há em nenhum lugar da Bíblia dizendo que Deus é um só, mas que existem 3 pessoas com essas palavras, que é a definição aí básica, né, de Trindade. Mas a gente vê essa ideia em vários momentos. Jesus, por exemplo,
exemplo, diz que ele é um com o Pai. Ele inclusive fala para os seus discípulos: quem me vê o Pai. No batismo de Jesus, a gente tem ali a clara referência à Trindade. Quando Jesus é batizado, a gente tem o Espírito Santo e tem Deus ali aparecendo naquele exato momento. Então, baseado em várias outras passagens, se entendeu que a doutrina da Trindade é bíblica e verdadeira, sem que haja uma definição explícita do que é a Trindade, ou até mesmo o nome Trindade, que nem está na Bíblia. Então, uma doutrina ela não precisa estar explicitamente escrita, mas a ideia está presente no texto. E é aqui que a gente entra, então, propriamente na lista dos anticristos de cada época. O primeiro de todos os suspeitos de ser o anticristo parece ter sido o imperador Nero. Quando o Apocalipse e os Evangelhos foram escritos, Nero já tinha morrido, mas algumas lendas ainda circulavam no mundo romano de que ele de alguma forma voltaria para reassumir o trono. Uma fonte do primeiro século, por exemplo, diz que as informações sobre a morte de Nero eram variadas e por isso muitas pessoas imaginavam e acreditavam que ele estava vivo. E outra fonte diz que alguns agiam como se ele ainda estivesse vivo, como se Nero ainda estivesse vivo, e logo fosse retornar para infligir destruição aos seus inimigos. Com o tempo, a ideia de que Nero tivesse só escondido e se preparando para voltar com tudo foi perdendo força, mas no seu lugar começaram a surgir rumores de que sim, ele tinha morrido, mas em breve ele ressuscitaria. E nessa linha, um autor cristão do terceiro século, por exemplo, que é o Comodiano, escreveu que Nero subirá do inferno e o conquistador romano então dirá: eu sou o Cristo, a quem vocês sempre fazem as suas preces. No quinto século também, outro autor escreveu. Até porque Nero, ele perseguiu, grandemente aí os cristãos. Então, realmente se tem na história aí esse relato de que por um período de tempo acharam que ele era o anticristo. Escreveu que Nero ainda aparecerá imediatamente antes da vinda do anticristo. Aqui ele já não é exatamente o anticristo, mas precede essa figura singular do anticristo do final dos tempos. Nesse meio tempo, vários outros imperadores romanos também foram vistos como anticristo, principalmente aqueles que tinham perseguido de forma mais dura os cristãos, como por exemplo Domiciano no século I e Décio no século III, e até alguns cristãos também foram associados ao anticristo. Um exemplo muito marcante na antiguidade é o presbítero Ário, que foi condenado como herege depois do concílio de Nicéia por defender que Cristo não era da mesma natureza divina que Deus Pai. É a doutrina chamada de arianismo, e por causa dessa condenação do arianismo, o Ário foi identificado por algumas figuras ali daquele contexto como o anticristo. Durante a Idade Média, essas especulações também continuaram, sobre quem seria o anticristo, e vários tratados foram escritos sobre o assunto. O mais influente deles foi um tratado chamado Sobre o Surgimento e o Tempo do Anticristo, escrito no século X. Uma das várias ideias que aparecem nesse tratado é de que o anticristo nasceria na cidade da Babilônia, depois da queda do Sacro Império Romano Germânico, e iria até a cidade de Jerusalém para reconstruir o templo e ser adorado como um deus. Nesse mesmo século, no século X, a gente também encontra o primeiro registro de alguém apontando o Papa como sendo suspeito de ser o anticristo. Um bispo francês adversário do Papa João XV escreveu que certamente, se ele, o Papa, é desprovido de caridade e repleto de conhecimento vão e arrogante, então ele é o anticristo sentado no templo de Deus e se apresentando como Deus. Depois disso, muitos também entendem que o papado e a Igreja Católica em si, ela é o anticristo no sentido em que o espírito do anticristo impera em todo o sistema católico, pelo fato da Igreja Católica ter sido sempre uma pedra no sapato aí da Igreja, e pelas afirmações a respeito do Papa como sendo ali o vicário de Cristo, o representante do próprio Cristo, algo do tipo. Outros papas foram acusados de serem o anticristo. No século XI, por exemplo, no contexto da chamada questão das investiduras, aconteceu de mais de um papa ser eleito ao mesmo tempo por diferentes facções da igreja e dos poderes seculares. E não era incomum que nessa situação um papa declarasse o outro como sendo o anticristo, como Gregório VII fez com Clemente III, por exemplo, e vice-versa. E claro, no contexto das reformas protestantes, esse tipo de acusação ao papa foi elevado à máxima potência. Alguns reformadores como Lutero e Calvino declararam que o próprio papado em si, a instituição e não a pessoa especificamente, era o anticristo. Ou seja, qualquer papa, desde o início dos tempos até o final dos tempos, ou melhor, todos os papas, desde o início dos tempos até o final dos tempos, representavam o adversário descrito ali no Novo Testamento. Os católicos de Exatamente o que eu acabei de falar. Lembrando que eu não vi esse vídeo completo, eu tô vendo aqui, reagindo e falando com vocês. Antes disso, naturalmente devolveram esse favor e também associaram vários reformadores à figura do anticristo, principalmente o Lutero. E para além dessas figuras mais especificamente religiosas, várias autoridades seculares também foram chamadas de anticristo ao longo da Idade Moderna e da Idade Contemporânea. Em 1660, por exemplo, foi publicado um livro com o seguinte título: Uma descrição perfeita do anticristo e de seu falso profeta, na qual é claramente indicado que Oliver
Cromwell, que era o líder do lado do parlamento ali na Guerra Civil Inglesa, era o anticristo, e João Presbítero era seu falso profeta. Em 1809, outro livro com um título ainda maior foi publicado também para acusar outra pessoa de ser o anticristo, e o título é o seguinte: A identidade entre Napoleão e o anticristo completamente demonstrada, ou um comentário sobre os capítulos da Escritura relacionados ao Anticristo, no qual se demonstra que todas as passagens se aplicam de maneira marcante a Napoleão e no qual especialmente o número profético 666 é encontrado em seu nome, no nome de Napoleão, com perfeita exatidão e de duas maneiras diferentes. Esses livros, obviamente, foram escritos por adversários políticos dessas figuras e não foram nem de longe os únicos, nem os últimos a empregar essa tática de demonização na política. Nos tempos da Guerra Fria, por exemplo, diziam que o Mikhail Gorbachev, da União Soviética, tinha até a marca da besta bem evidente ali na sua cabeça. O Saddam Hussein, no contexto ali da Guerra do Kuwait, também foi apontado como possível anticristo por alguns autores. Pô, só porque o cara tem uma marca, nada a ver, né? Falar que o cara é o anticristo só por causa disso. Meu Deus do céu. Evangélicos norte-americanos, que apontavam para um projeto do Saddam Hussein de reconstrução da Babilônia como sendo um sinal do fim dos tempos. Mais recentemente, o presidente francês Emmanuel Macron também se tornou um forte candidato a ser o anticristo, né? Principalmente no papel daquele que criaria um governo global para submeter toda a tribo, povo, língua e nação, e por aí vai, né? Os exemplos são realmente incontáveis e até o Elon Musk tem entrado no páreo aí e aparecido na internet, em algumas entrevistas, como um suspeito de ser o anticristo. Agora, por que será que essa especulação sobre o anticristo sempre gerou tanto interesse historicamente? Um primeiro fator que fica bem claro, principalmente nesses últimos exemplos que eu coloquei, é o uso político dessas especulações. Rotular um adversário como o anticristo, o contrário a Cristo, pode ser muito eficiente para neutralizar qualquer apoio ou qualquer simpatia por uma determinada figura. É uma forma bem eficaz de achatar a análise política, achatar a complexidade política e transformar situações complexas que demandam muita reflexão, análise e pensamento em uma escolha fácil entre o bem e o mal. Então pode ser algo muito favorável a uma pessoa que cria esse discurso, né, para demonizar o seu adversário político, e pode ser algo também mais cômodo e mais confortável para alguém que quer se engajar no debate e poder assumir um lado com todas as forças, né, e desconsiderar qualquer outro mérito ou virtude do lado adversário. Afinal de contas, o seu lado representa Deus, o bem e a justiça, e o lado adversário representa o mal, a injustiça e tudo que é de errado no mundo. Além disso, né, além desse fator político, E as pessoas ficam meio que caçando, né? Qualquer um ali que se destaque no meio político, ou o Elon Musk, por exemplo, né? Um empresário aí muito bem sucedido, que tem muitas inovações e algo do tipo, as pessoas já ficam ali procurando para ver se é ou não é o anticristo, né? Então fica essa questão. Mas eu acredito que quando o anticristo de fato surgir, vai ser algo bem claro e nítido para os cristãos. É lógico que muitos serão enganados, como a palavra de Deus fala, mas os cristãos verdadeiros notarão sem muitas dificuldades. Outro fator que também pode tornar muito atrativo esse exercício de apontar pessoas do presente como sendo o anticristo é que esse exercício pode funcionar como um antídoto contra o caos, uma forma de dar sentido a uma realidade confusa e ameaçadora. Como escreveu um historiador chamado Robert Fuller, o pensamento apocalíptico, dentro do qual se insere essa busca pelo anticristo, auxilia a comunidade de fé ao situar seus problemas em um contexto transcendental ou mítico, no qual um desfecho vitorioso é garantido. Seu propósito é demonstrar que as pessoas podem e devem suportar tais crises, seguras no conhecimento de que suas tribulações fazem parte do plano de Deus para o triunfo final sobre o mal. Quer dizer, o imaginário bíblico sobre o fim dos tempos serve como um esquema dentro do qual a pessoa pode enquadrar os elementos ali, os fatos da sua própria vida e os eventos que ela percebe ao seu redor, e dessa forma conseguir dar um sentido positivo, com expectativas positivas para a sua experiência cotidiana. Nesse espírito, então, identificar que o anticristo já está por aí e que as profecias estão se cumprindo pode servir como um reforço importante para a crença de que Deus está de fato no controle e de que nenhum mal, nenhum sofrimento e nenhuma injustiça que a gente observa no presente será em vão, porque tudo isso já estava previsto nos planos celestiais. Inclusive, essa utilidade do imaginário político para o presente, tanto no caso do uso político quanto no caso do uso psicológico, social, também pode ajudar a entender por que em todas as épocas as pessoas acreditavam que o anticristo viria no seu próprio tempo, no seu presente. Ora, se o anticristo já tivesse vindo ou se fosse demorar séculos para vir, toda essa ideia perderia
dependeria muito da sua força e do seu interesse, da sua relevância para a vida das pessoas. Se o bispo Martinho de Tours, com quem a gente começou esse vídeo, por exemplo, tivesse dito lá no século IV que o anticristo não tinha nascido ainda, mas que ele nasceria dentro de 1700 anos, provavelmente ninguém daria a mínima para essa informação e dificilmente ela teria sobrevivido, inclusive como documentação histórica. E se alguém dissesse hoje, no século XXI, que o Martinho de Tours estava certo e que realmente o anticristo veio no século IV, ninguém daria a menor bola. O que é considerado relevante hoje, o que dá ibope, entre aspas, são os suspeitos que estão aí, vivos e ativos, um Macron, um Elon Musk, um Papa Francisco. Agora, Nero já não assusta ninguém. E a ideia de que Napoleão era o anticristo soa até um tanto ridícula, Mas eu acredito também que é porque a gente não tem uma data, A Bíblia não dá uma data, ela só dá algumas referências do que aconteceria, e o anticristo ele está muito associado aí à volta de Jesus, porque como foi mostrado aqui, em Tessalonicenses diz que Jesus virá depois que o anticristo vier. Então, assim como com a volta de Jesus sempre se teve essa expectativa desde o início da igreja, também se tem com a vinda do anticristo. E aí tudo aquilo que acontece que seja semelhante com aquilo que a Bíblia diz, já começam a achar que o anticristo está vindo ou Jesus está voltando ou algo do tipo, Por isso é muito importante, pessoal, que a gente sempre se aprofunde aí na palavra de Deus para conhecer cada vez mais esses assuntos e não cair em muitas ideias erradas, que se espalham aí e muitos acreditam. E pensando nisso, pessoal, eu criei o curso chamado Caminho da Intimidade, para você poder fazer devocionais poderosos e transformadores e se aprofundar cada vez mais na palavra de Deus no seu dia a dia. Com um método aí muito fácil de perguntas e respostas, onde vai te ajudar a extrair o máximo ali do texto. E não somente ler a Bíblia como muitos fazem, e você lê ali rapidamente sem entender muito bem o que aquilo está querendo dizer e sem que você consiga tirar realmente lições valiosas para a sua vida. E se te interessar, entra aqui no link da descrição ou no comentário fixado e aproveita enquanto está num preço muito acessível. Pergunta, será que ela é mais ridícula realmente que a ideia, por exemplo, de que o Elon Musk é o anticristo? Ou será que ela é simplesmente só um pouco mais antiga? Enfim, teria infinitas outras coisas para falar sobre esse assunto aqui, como sobre interpretações mais alegóricas do anticristo, aplicáveis a todos os tempos, como, por exemplo, a interpretação que o Orígenes de Alexandria faz no século II sobre o anticristo. A gente poderia falar também sobre interpretações preteristas, que vão um pouco na contramão do que eu falei agora, que são pessoas que acreditam nas profecias do Apocalipse, mas acreditam que elas se cumpriram já no passado. E a gente poderia falar de vários outros suspeitos, como Saladino, Átila o Uno, que também foram considerados como anticristo, mas por enquanto fica assim, Eu vou deixar um vídeo aqui também para quem quiser saber mais sobre a ideia do Nero Redivivus, que eu citei lá no início do vídeo, e convido vocês a deixarem seus comentários aí também, enriquecendo essa discussão. Pessoal, o vídeo aí muito legal, Bem interessante a forma como ele trouxe de fato aí vários anticristos aí nas diversas épocas, e hoje não é diferente, Nós temos aí o tempo todo pessoas surgindo que muitos desconfiam de ser o anticristo. Mas e aí, o que você acha? O anticristo já veio? Ele é o Elon Musk? Ou o Macron, por exemplo? Ou ele ainda vai surgir? Deixa aí nos comentários. Uma coisa é certa, na palavra de Deus fala que ele virá e que o espírito do anticristo já está aqui. Então todo aquele que se opõe a Cristo e se opõe aos seus ensinamentos, assim como as falsas religiões, as falsas igrejas, ou quando os governos se opõem ao evangelho, isso já mostra que o espírito do anticristo já impera. Então que nós viemos nos firmar cada vez mais na palavra de Deus e permanecer firmes em seus ensinamentos. Fica aí com as próximas recomendações de vídeo. Valeu, pessoal, Deus os abençoe, até o próximo vídeo.